Bom, gente, o que encontramos na trajetória da vida? Interessante. Salmo de peregrinação. Alguns anos atrás, quando meu pai completou, eu acho que foi 85 anos, nós tivemos um evento, um encontro da nossa família, nós somos mais irmãos e todos agregados e netos dele e tudo mais. E aí tinha um café da tarde. E no café da tarde, de repente, um primo meu, que eu vejo esporadicamente, ele se apresentou e queria honrar meu pai com a sua presença. E aí ele pediu a palavra e disse: eu quero falar de uma experiência que eu tive. Ele foi para Espanha e ele fez 100 quilômetros daquela peregrinação de Santiago de Compostela, né? Isso, na verdade, eu acho que chega beira a 700, 800 quilômetros, toda a trajetória. E aí ele falou com muita empolgação dessa peregrinação. E aí nós, como luteranões, assim, de repente, ouvindo isso, a gente não sabia muito bem o que dizer. Nossa, que legal que você fez, assim, a gente ficou meio sem graça, porque assim, para nós, nossa peregrinação é de casa para a igreja, ler a Bíblia, ter comunhão e também servir a Deus no trabalho, etc, etc. Então a gente ficou um pouquinho perdido, não sabia muito bem dizer, que legal que você fez isso, então ficou um climão assim, só que daí eu salvei a lavoura. Eu lembro das minhas aulas de teologia do Antigo Testamento e eu lembro muito bem que nós estudamos, havia os salmos de peregrinação, que é o 122 até o 134. E aí eu disse, sim, isso está na Bíblia, é importante a gente termos também essa leitura, então, da peregrinação. Um pouco mais tarde eu li um livro do N.T. Wright, O Caminho do Peregrino. E quando eu li esse livro, pensei, bingo, cara, peregrinação faz parte de todo cristão. A gente não precisa levar isso nesse sentido de botar uma mochila e um cajado e caminhar. Mas a vida é uma peregrinação. E ele escreve esse livro de uma maneira tão fantástica que só posso recomendar a respeito de Jesus. Que Jesus teve uma peregrinação. Ele nasceu em Belém, aí ele foi filho do José, que era carpinteiro, e lá pelos 30 anos ele teve uma vocação, que era então agora servir a Deus através da palavra, da pregação. E aí ele ficou em Nazaré, lá na Galileia, e lá ele começou então a chamar uma rapaziada, os discípulos. E aí ele foi para o deserto, onde ele foi testado, provado violentamente, e depois ele foi para o Jordão, onde foi batizado. Aliás, o batismo foi antes, Então o batismo, aí foi a tentação no deserto, e aí ele chamou os discípulos, ele começou a fazer pregações, o Sermão do Monte, depois fez curas, e finalmente ele então foi para Jerusalém, onde ele naquela quinta-feira da paixão, ele estava no Getsemane, do Getsemane ele foi para a cruz, da cruz ele foi para o túmulo, do túmulo ele ressuscitou, ele então se apresentou aos discípulos, e aos discípulos depois... 40 dias mais tarde, então, ele foi aos céus, onde ele assumiu esse trono, ele ascendeu, ele realmente subiu ao trono como o Senhor vitorioso, e voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso é uma peregrinação. Mas eu queria dizer também, você tem a sua história de peregrinação. Você nasceu em algum lugar, isso não foi por acaso. Você teve os pais que você teve a sua infância que você teve. Isso foi peregrinação. Você estudou no colégio, você se formou, você cresceu, você se casou, você teve filhos, você perdeu pessoas na trajetória, você foi avançando, você teve crises, você teve enfermidade, você teve cura. Isto é peregrinação. E se nós olhássemos assim, fazer um zoom e ver aquilo assim, realmente, essa questão do tempo também, dos períodos, de alguma maneira é uma história
Bacana. O que encontramos na trajetória da vida? Altos e baixos, morros, também descidas, também vales escuros, encontramos abismos. Está lá. Então, sim, nós já falamos há 2 semanas atrás, ouvimos sobre segurança, nós ouvimos sobre a ajuda nesse período. E tem sido, sim, tem sido um tempo também de ajuda, isso é legal. Nós vimos uma coincidência, uma presença de Deus também nesse tema, que foi preparado já quase 1 ano atrás. E hoje nós queremos falar da alegria. Parece um pouco contrastante, né? Parece um contraste falar de alegria num tempo que tem também nos machucado com toda essa história do Rio Grande do Sul e as chuvas que prevalecem e tudo mais. Nosso tema hoje é alegria. E nós vamos nos inspirar no Salmo 126. Essa série é também motivada e inspirada no livro de Eugene Peterson. Muito gentil. Eugene Peterson, que ele fala desse salmo, e eu vou me inspirar também no tema, na abordagem dele, tá? E, gente, vamos ver o salmo, então, 126, 1 a 6. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos e de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Alegria tem um tema central aqui. Versículo 3 é o eixo central, alegria. Mas ele tem uma dinâmica interessante. Ele fala do passado e ele fala do futuro. Mas o eixo central é a alegria. Aliás, a alegria, e existe um relatório anual que aponta o país mais feliz. E pela 7ª vez os finlandeses são vistos como o povo mais feliz do mundo. Marília Fiorillo comenta que os finlandeses são mais felizes. Por quê? Porque eles têm uma distribuição de renda mais igualitária, eles têm uma invejável sensação de segurança e estabilidade. Eles não se preocupam tanto com o dia de amanhã, as coisas acontecem de maneira um pouco mais constante e regular, e possuem um fortíssimo senso de comunidade, são solidários e são cúmplices. Eu gostei, bacana essas coisas que fazem com que as pessoas sejam mais felizes. Dado curioso, porém, é que o relatório atual revelou que a felicidade é menor entre os jovens, é menor do que com os mais velhos. Motivos possíveis: uma aflição presente com a questão ecológica, todas essas catástrofes climáticas, talvez é isso. Talvez sim a questão ambiental, talvez também o vício das redes sociais, que rouba deles o prazer da convivência social e transforma em precoces, infelizes e solitários. Interessante. Isso aqui é de um prisma sociológico, né? Interessante que a Bíblia não fala de felicidade. A Bíblia não fala de felicidade, mas a Bíblia fala de que pessoas que fazem algumas coisas são mais felizes. Então, nós queremos ver 2 breves textos que nos apontam para isso. Por exemplo, o Salmo 1, versículo 1 e 2. Como é feliz quem? Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta das pessoas pecadoras, não se assenta na roda dos zombadores. Então, um aspecto da felicidade é ficar longe de alguns contextos tóxicos.
Mas diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O que é essa lei do Senhor? O que é essa palavra de Deus? O que é quando a gente fala do verbo, da palavra? Eu quero traduzir isso um pouquinho da seguinte maneira. Eu queria, quando a gente começa a perceber o timbre de Deus. O que é um timbre? Vocês sabiam que não tem uma voz igual à outra, nem uma única. Às vezes vozes semelhantes, mas quando fala um pouquinho você vai perceber um sotaque, um acento, uma escorregada, um chiaço que vai dizer, não é ele não. Vocês lembram da voz do pai de vocês? Meu pai tinha um jeito especial de dizer alô. O Gabriel, nosso filho, diz alô. Eu pego no pé dele. A minha mãe, que fala alemão, que tem uma origem germânica, ela é alemã, filha de alemães, ela dizia alô. Eu sabia que era ela pelo alô. Queridos, pelo alô, pela palavra, você sabe. E a Kátia, ela perdeu faz muito tempo já seus pais. Eu ainda tenho a minha mãe, mas ela não está muito bem. Eu perdi o pai agora 1 ano e pouco. Mas a Kátia dizia, como eu sinto falta de passar a mão no telefone e falar com a minha mãe. Impressionante, porque aquela voz, aquele jeito, aquele sotaque, aquele timbre é inconfundível. Vocês já perceberam isso? Pelo telefone, pela mensagem do WhatsApp gravada, você vai perceber a voz. Você consegue entender que aqui nessa Bíblia, nesse WhatsApp, aqui ó, nesse telefone de Deus, tem o timbre de Deus? João 1 vai dizer, no princípio era o Verbo era Deus, e Deus era Cristo. É interessante que ele diz que associado à sua palavra é Ele mesmo, associado ao timbre do meu pai, eu sei que era Ele, da minha mãe, eu sei que é ela, do meu filho, da minha filha, da minha neta, pelo timbre da palavra, você vai ouvir a voz de Deus. Você não teria vontade de conhecer um pouco mais esse timbre, esse jeitinho de Deus falar? Então feliz é aquele que medita na lei do Senhor, aquele que ouve, que cultiva, que reconhece a lei do Senhor. Jesus vai dizer, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Gente, eu me sinto privilegiado poder conhecer cada vez melhor a voz de Deus através da sua palavra. Bom, tem um outro texto que também fala de feliz é quem. Aqui fala que essas pessoas têm algumas coisas até meio na contramão. Interessante que Jesus, o Sermão do Monte, ele começa com a sua plataforma política do reino, falando uns negócios bem estranhos. As bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Feliz no sentido do quê? Eu gosto dessa ideia, eu ouvi isso uma vez um palestrante dizer, quando a Bíblia fala aqui das bem-aventuranças, da felicidade, ele está dizendo, é como aquele bezerro que você abre a porteira do curral e ele sai correndo, dando pinotes e bota o rabo para cima e sai correndo pelo pasto para cima e para baixo, ou um potrinho faz a mesma coisa. Vocês já perceberam isso? Cara, isso é muito legal. Ou a nossa Yorkshire, quando ela era pequenininha, antes dos 2 anos, ela corria que nem uma condenada, e às vezes ela saltava longe para subir no sofá, e às vezes ela errava o pulo, e a gente se divertia. Felizes
contentes, pessoas realmente saltitantes, são as pessoas que sabem que são até espiritualmente pobres, mas o reino é delas. Isso é felicidade, isto é alegria. Felizes as pessoas que choram, porque Deus consolará. Felizes as pessoas humildes, receberão de Deus aquilo que tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça. Está ruim, parece que a sua vez não chega. Então você pode dizer, você é feliz, feito um potrinho, saltitante. Porque Deus deixará você completamente satisfeito. Felizes as pessoas que têm misericórdia uns dos outros, porque Deus também terá misericórdia de você. Esse texto é um pouco mais distante, mas agora nós queremos avançar e eu quero ainda só citar aqui o Paulo. O apóstolo Paulo é um cara que certamente levou tanta bordoada da vida. Diz que ele foi apedrejado 3, 4 vezes, foi açoitado, foi perseguido, foi dado como morto. Apedrejaram ele e disseram, pronto, morreu, acabou. E de repente, pessoas encontraram ele, ele voltou a respirar e pronto, está lá de novo e ele continua pregando. E ele diz em Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quem conhece um pouco das Sagradas Escrituras, tem um texto lá de Filipenses, é uma carta que Paulo escreveu à comunidade de Filipe. E essa carta, ela tem 4 capítulos. E nessa carta ele fala de 25 a 30 vezes, regozijai-vos, alegrai-vos. Como é que pode? Paulo estava preso, ele estava num tronco pelos pés. E ele estava preso, e lá na prisão ele escreve a essa comunidade dizendo, alegrem-se. E aí o versículo 4 do capítulo 4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Será que ele não está blefando? Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, porque o Senhor está perto da gente. Então, num contexto contraditório, ele diz, alegre-se, porque vocês não estão sozinhos, Deus está com vocês. Esse é o Paulo, era um cara alegre, mesmo no contexto, às vezes, nada fácil. Eu gosto de uma frase de Charles Finney, que eu dei uma mexida, mas a frase é a seguinte, um cristianismo sem alegria é uma religião do diabo. Eu queria dar uma polida nela. Um cristianismo sem alegria é uma religião de não vem de Deus. Então ser cristão é essencialmente ser feliz, ter alegria. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Gálatas 5:22. Está lá, o fruto do Espírito Santo. Hoje é Pentecostes. Quem tem o Espírito de Deus, curiosamente, ele tem a capacidade de ter algo de alegria e que vai muito além de pagar entretenimento. A gente paga o Netflix, a gente paga um pacote de televisão, a gente acessa o WhatsApp, a gente acessa o Instagram, essas coisas todas, elas são legais, mas infelizmente elas não são necessariamente uma alegria. Isso é entretenimento, isso é diversão. Talvez uma boa porção de batata frita é uma delícia, né? Isso é muito bom, uma bebida. E ter esse momento de amizade, presença das pessoas, é muito legal. Mas isso, de repente, passou. Pode ter uma virada de ano com muita festa, muita bebida, muito churrasco. Mas assim que isso passou, também passou de alguma maneira a felicidade. E a gente já busca novamente o próximo evento. Assim é com a droga, assim é com a pornografia, assim é com qualquer vício. A gente entra, tem uma adrenalina e depois isso passa e a gente já espera de novo aquilo para que novamente isso me torne uma pessoa, no mínimo, assim, minimamente que tenha uma experiência novamente legal. Mas isso ainda não é alegria. De que alegria nós estamos falando? Agora sim, eu quero apontar e tirar umas ideias do Salmo 126. O primeiro eixo central é o contentamento.
Essa palavra contentamento fala de estar contente. Mas tem uma raiz de conter, de conteúdo. Pessoas contentes são pessoas que têm uma certa contenção. Elas conseguem se conter para não se perder no vício, conter para não se perder nos gastos, conter para não comer demais, conter para não perder todo o seu tempo assistindo Netflix. Contento no sentido de dizer, eu não preciso me empanturrar para ser feliz, porque aqui dentro tem o conteúdo, tem alguma coisa que me faz feliz. Que show, né? Eu amei essa ideia. E aí ele vai dizer, esse salmo que nós lemos há pouco, lá no versículo diz, nós somos um povo feliz. Entre as nações se dizia, esse povo é feliz. Os outros olhavam para nós e diziam, caramba, esse cara é feliz. Ele não tem tanto, mas é feliz. Eu lembro de uma pessoa que estava numa grande depressão, cuja esposa também estava doente em depressão, e um dia, depois de algumas visitas, ele disse para mim assim, pastor, eu queria ser aquele homem lá embaixo, uma casinha simples, um carrinho antigo. Ele acordava assobiando todas as manhãs, e andava para cima e para baixo, e com a esposa, e com a família. Ele dizia, eu queria ser assim. Era alguém que tinha conteúdo, estava contido, estava com o coração protegido, amparado, com aquilo que é gostoso, é bom. Amados, nós somos um povo feliz, diz o Salmo 126. Mas como? E diz que de fato o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Só que esse contentamento, esse eixo, ele tem dois lados ainda. Vamos ver. O primeiro fala do versículo 1 e 2, que é aprendizagem pela experiência. Alegria que vem do passado. Poxa, mas minha vida foi uma droga. Até aqui tudo ruim. Opa, talvez começa por aí. Não foi tão ruim. Você teve pessoas no trajeto que foram muito especiais. Você teve uma fase deliciosa. Você teve momentos incríveis na sua infância. Ah, mas meu pai isso, minha mãe aquilo. Sim, seu pai isso ou aquilo. Mas cuidado, olhe uma vez o panorama de uma maneira um pouco mais geral e você vai perceber que não foi tão ruim. Uma vez eu me queixei de uma situação na minha terapia, com a minha terapeuta, e de repente ela me levou para uma outra pessoa, um padrinho meu, e eu comecei a falar do padrinho. E eu poderia falar horas do padrinho. Daí a terapeuta disse, você percebeu? Você fala que você tem uma época da sua infância que você não lembra muita coisa porque foi difícil. Você percebeu que você falou do seu padrinho, da sua madrinha? Você percebeu quanta coisa boa tinha assim, naquele trajeto que você achava que tinha um lapso? E de repente eu percebi que tinha coisa boa ali. E eu gosto de lembrar uma fala que o pastor Rafael trouxe alguns anos atrás, que as boas lembranças, as boas memórias da nossa infância, na verdade, elas praticamente é custo zero. Eu lembro disso e muitas vezes eu acordo para isso, que era o cafezinho gostoso na casa da avó, que era o futebol que a gente jogava lá num pasto descalço, era a tangerina que a gente comia lá da árvore, com aquele fedorzinho gostoso de friozinho, com cheiro de tangerina verde. Vocês lembram? Aquele futebolzinho lá na rua com 2 estacas e descalço. Às vezes ficava metade da pele do dedão ficava em algum lugar. Mas era bom. E se não tinha muita gente, botava, né, fazia aquele de 2 contra 2.
chutar pênalti, aí se rebatia, você driblava e tinha que devolver para o goleiro. Cara, eu tenho memórias, esse troço não custa nada. Teve dureza, teve perdas, teve tempos de falta de dinheiro, mas é isso. Vocês vão ver que as melhores lições, elas vieram embaladas nessas dificuldades, se vocês forem bem honestos. Então assim, quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, aqui o povo de Deus perdeu a terra, perdeu o templo, perdeu os amigos, perderam parentes, eles foram levados como escravos para a Babilônia, foram 70 anos longe de tudo e de todos, mas quando eles voltaram, como rimos e cantamos de alegria, porque o deserto passou e a vida boa voltou. E diz então, as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas, aquela fase ruim passou. Como rimos e cantamos. Eu vejo, é quase como aquelas crianças que às vezes é tão bonitinho quando uma criança menorzinha chora e aquela lágrima grossa desce e de repente ela e ela vai rindo do choro para o riso e aí muda tudo de figura. Cara, isso é glorioso. É assim que o povo de Deus diz: foi difícil, mas por causa do nosso Deus, essa fase ruim passou. E de repente trouxe experiência, aprendizagem, tinha consolo. Então, somos um povo feliz. O passado tem coisas embaladas nas dificuldades e que nos acrescentaram coisas incríveis de transformação e mudança de vida. Mas agora ainda a esperança que vem do futuro. Esperança do futuro, alegria que aguardamos do amanhã, da certeza que Deus cuidará de nós. Eu amo essa ideia, o Deus que trouxe você até hoje, dia 19 de maio de 2024, o Deus que te trouxe até aqui, através dos desertos da vida, é o mesmo Deus que vai te levar daqui adiante. Ou você acha que Ele perdeu o seu poder? Ele perdeu sua criatividade em cuidar de você no futuro? A alegria que aguardamos do amanhã, da certeza que Deus cuidará de nós. Eu repito, Deus vai cuidar de você. Eu não tenho a menor dúvida que um dia você vai olhar para trás e você vai ter uma história incrível, escrita pelo dedo de Deus. E Deus escreve reto, com linhas tortas, porque Ele é o autor da criação, autor da vida, Ele é o autor do nosso dia a dia. Hebreus 12 vai dizer, olhando firmemente para o autor da nossa fé, Jesus Cristo. O que diz aqui? O Senhor, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam as colheitas com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços feixes da colheita. Eu quero ainda, para encerrar, apontar água no deserto. Dá um cliquezinho aí só para ver mais agora um texto aí. Opa, água no deserto. Vamos ver o vídeo?
coisa incrível. Esse vídeo você pode assistir ele leva uns 3, 4 minutos no YouTube, você vai encontrar. E ele vai mostrando esse deserto todo. É deserto, areia, calor, sol, sequidão. Ninguém acha que tem vida naquele deserto. E de repente vem do Monte Negueb, que é uma cadeia de montanhas. Em alguns lugares tem neve eterna. Quer dizer, a neve nunca degela, pela altitude. E de repente essa água, ela traz uma brisa, um frescor sobre o deserto. E parte dela degela, e de repente alguma chuva que cai em algum lugar, lá no deserto, faz com que de repente venha uma água, e ela vem forte, e ela vai invadindo. Isso é um fenômeno incrível, eu achei isso muito interessante quando eu vi isso. E aí, pessoal, eu quero dizer para vocês, naquele deserto, onde parece que não cresce nada, tem uma biodiversidade de sementes, de plantas, de cores. Incrível. O vídeo é um pouco mais longo e você vai perceber que tem tanta coisa que você não vê com o olho nu. Mas na criação de Deus, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, ó Deus, faze que a gente também possa ter uma explosão de coisas boas. É a esperança do futuro. E o segundo ponto que nós queremos ainda apontar agora é essa questão. Próximo slide, por favor. Mais um. Opa, falhou aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas em todos os casos, eu queria falar daqueles que semeiam com lágrimas, vão colher os seus feixes com alegria. Versículo 5. Aqueles que semeiam chorando e façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Você já semeou dizendo: aqui não adianta mais nada, aqui não vai funcionar mais nada, já desisti daquela pessoa, meu casamento ruiu, não tem mais perspectiva, e você joga uma sementinha ainda, acredita que esse troço não vai funcionar. Eu queria lembrar aqui, estimados, que existe uma lei da semeadura. O que a gente semeia, a gente colhe. Mas existe o milagre da semeadura. Marcos 4, versículo 3 e 9, vai nos lembrar o seguinte, que Jesus vai dizer que o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram, parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram, sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa. E o que é essa semente? É o timbre de Deus, a sua palavra criadora, que do nada fez tudo, do deserto, a biodiversidade. Essa palavra que caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30 por 1, a 60 e até 100 por 1. Um grãozinho de milho que deu 100 novos grãos de milho naquela soca. Esse é o milagre da semeadura. Um grãozinho que caiu no lugar certo, na hora certa, transforma de repente em algo novo. Semeadura sofrida, ainda assim, poderá haver uma farta colheita. Deixe essa palavra aquecer o coração. É incrível. O eixo é: nós somos um povo feliz. O passado tem coisa legal dentro do pacote da dor. E o futuro tem duas coisas. Assim como a água entra no deserto, faz germinar a biodiversidade, assim também é o clamor do salmista, ele se alegra nisso. E a segunda questão: mesmo se a semeadura for escassa, você vai colher seus feixes com alegria. Tem uma palavra final aqui de Isaías 61,
onde o Espírito Santo, ele vem sobre nós, traz o frescor da transformação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos desanimados e aflitos. Ele me mandou consolar os que têm o coração partido, anunciar liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Ele me mandou anunciar a chegada de um dia que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça. E também o dia em que Deus vai se vingar dos inimigos. Ele me mandou consolar os que estão chorando e dar a todos os que estão de luto em Israel uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça. Perfume de alegria em vez de lágrimas, de tristeza no rosto. Roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e abatido. Porque o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Uau! Jesus disse que isso cumpriu nele em Lucas 4. Mas essa dimensão do Espírito Santo, através do timbre divino, da palavra de Deus, eu sei que hoje talvez é deserto, eu sei que está seco, eu sei que está difícil semear. Fique firme, porque o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Que essa palavra possa ter aquecido nossos corações e nos dado esperança para uma alegria que está muito acima daquilo que é entretenimento. Alegria fruto do Espírito Santo. Amém.